Mapas são realmente legais. Eles podem ser interessantes por causa de como eles parecem, por causa dos métodos que eles usam ou por causa dos dados que eles representam, ou todos os três. Neste vídeo, quero compartilhar com você alguns mapas interessantes e históricos que encontrei online. Vamos entrar direto nisso, começando como de costume com o que está na miniatura. Se você olhar para eles sem absolutamente nenhum contexto, parece realmente estranho. É possível visualizar os 48 estados continentais dos Estados Unidos da América, porém com formas e dimensões incorretas. Isso ocorre porque este mapa representa a potência da América no ano de 1933. Potência. Tenho quase certeza de que eles se referiam à potência industrial, produção que cada estado possuía. Portanto, os estados com maior capacidade industrial são representados por uma área maior. E é muito interessante, porque podemos identificar algumas tendências regionais. O norte era, pelo menos naquela época, claramente mais industrializado, especialmente no nordeste. Parece que a Pensilvânia é a maior, seguida por Nova York, Ohio e Illinois, com Nova Jersey, Massachusetts, Indiana, Michigan e Califórnia em seguida. Enquanto outros estados, talvez mais focados na agricultura naquela época, obtêm resultados muito escassos na indústria, como as Carolinas, Flórida, Arkansas, Colorado ou Arizona. Hoje em dia, o mapa certamente seria muito diferente, especialmente porque a indústria não é tão grande quanto era. Ou melhor, surgiu um novo setor de negócios. Serviços muitos prestados via internet. Falando em internet, vamos olhar este segundo mapa que nos mostra a Europa, com a velocidade média da internet por país em 2020. 2 países têm a conexão de internet mais rápida na Europa, de acordo com isso, Suíça e Romênia. Em seguida estão os em verde, Portugal, Espanha, França, Hungria, Países Baixos, Escandinávia, Letônia, Lituânia e a maioria dos microestados. O Vaticano está em branco, então não sabemos quão rápido o Papa está acessando a internet. A Finlândia me surpreendeu, porque eu pensava que eles tinham uma internet realmente boa por algum motivo, e é triste que a Estônia fique atrás de seus irmãos bálticos, caindo na categoria amarela, embora a maioria da Europa esteja no amarelo. No vermelho/laranja estão os países com a internet menos rápida. Todos eles nos Balcãs, como Croácia, Bósnia e Grécia, bem como Chipre e Turquia. Turquia, Chipre, Macedônia do Norte e Albânia parecem ter os piores resultados. E é uma grande diferença quando olhamos para o mais lento comparado ao mais rápido. Quero dizer, a 152 megabits por segundo, os suíços e romenos obtêm cerca de 5 vezes a velocidade da internet dos turcos ou gregos. Os mapas europeus são interessantes de se olhar porque conseguem traduzir algumas diferenças regionais muito grandes. Assim como vimos aqui com a velocidade da internet, nos Balcãs sendo em média um pouco mais lenta, podemos olhar para este outro mapa e identificar a Península Ibérica e o Báltico como tendo muito menos ferrovias. Este é um mapa das ferrovias europeias em 2019. Podemos ver incríveis redes e centros de trilhos de trem na Europa Central, especialmente na França, Benelux, Suíça, Alemanha e norte da Itália, com Hungria e Áustria também se saindo muito bem, junto com Tchequia e Eslováquia. A Escandinávia se sai bem e o Reino Unido também se sai muito bem, embora a maioria deles pareça estar concentrada na Inglaterra, enquanto outras regiões ficam para trás. A Irlanda tem poucos ou nenhum trilho, a Noruega na verdade também não tem muitos, agora que olho para isso, e a Península Ibérica também fica para trás, especialmente quando comparada à Europa Central. Como os 2 últimos eram mapas modernos com dados atuais, vamos retornar no tempo mais uma vez. Este é um mapa dos anos 60, que visava prever como seria a África no século XXI. É interessante porque assumiu algumas coisas que acabaram não acontecendo. Primeiro, ele assumiu que Portugal e Espanha ainda teriam colônias, já que estavam demorando tanto para seguir o exemplo de outras potências europeias e descolonizar. Mas também organizou o restante do território africano de maneira diferente. O Maghreb está bastante preciso, mas quem fez o mapa conceituou a ideia de uns Estados Unidos da África, consistindo em todos esses países, talvez algum tipo de Estado federalizado. Também não considerou a existência de Eswatini, Lesoto ou Namíbia, atribuindo todo esse território à África do Sul. Considerou Madagascar como sendo chamada Malgache, e também não imaginou a Eritreia e Somalilândia como sendo independentes.
Esses países, em vermelho, também seriam parte do Commonwealth, como membros governantes plenos, algo que não está muito longe da realidade, não que seja o caso com todos esses países específicos, mas o Commonwealth existe e tem membros governantes plenos em todo o mundo nas áreas de antigas colônias britânicas. Falando em colônias, temos o exemplo de uma portuguesa no próximo mapa. Antes de Sri Lanka ser independente, pertencia aos britânicos. Antes disso, aos holandeses, mas os primeiros europeus a chegar e estabelecer uma colônia lá foram os portugueses. Este é um mapa da ilha de Ceilão, retratando a maior extensão do domínio português de 1597 a 1658. Eles governaram grande parte da ilha a partir da capital colonial de Colombo. Podemos ver sua área de controle e influência em vermelho. É importante dizer influência também porque uma grande parte da ilha, especialmente no norte, não estava realmente sob o domínio direto dos portugueses, mas sim sob o domínio de líderes locais que aceitaram ser vassalos dos portugueses. Parece que Colombo era a única cidade fortificada, enquanto as outras, os pontos vermelhos grandes e pequenos, eram apenas fortes. Também devemos atentar que o maior reino local, o reino de Kandy também não controlava totalmente o resto da ilha, e no leste havia estados vassalos deles também. Embora aparentemente os portugueses tenham conseguido fazer 2 incursões e governar um pouco de terra no leste através destes 2 fortes. O colonialismo português é interessante porque, pelo menos em suas primeiras etapas, funcionava muito com base em feitorias, pequenas a médias fortalezas que serviam tanto como postos militares quanto comerciais. O seu domínio e influência nas áreas vinham de lá e também era lá que eles negociavam e armazenavam seus bens. Apesar de pequenas, por vezes eram como pequenas cidades por dentro. Neste mapa, vemos uma delas e uma planta baixa. No texto, identificamos alguns dos edifícios. Elas possuíam um palácio do governo, uma igreja, pontes, áreas dedicadas à religião e aos sacerdotes, edifícios para o exército, uma pedreira e muros e defesas, bem como espaço de armazenamento, acesso a navios e docas. Neste caso, também parecia estar cercada por terras agrícolas. No próximo mapa, voltaremos aos Estados Unidos da América. Este é um mapa da história dos índios americanos. Agora, apesar dos muitos detalhes no texto, a maioria é ilegível, portanto, vamos focar no mapa em si. Vemos uma representação dos Estados Unidos continentais. Em vermelho estão as reservas indígenas, que existiam no ano de 1990. Uma quantidade maior do que eu honestamente esperava, especialmente no Arizona, e é interessante porque podemos ver praticamente, se não realmente 0 reservas na parte leste do país, enquanto o oeste ainda mantinha algumas. Imagino que isso seja porque os europeus chegaram pelo leste. No topo, vemos uma evolução territorial do domínio dos nativos americanos sobre a terra. Eles governaram tudo isso através de diferentes tribos, até a chegada dos europeus que os atacaram e conquistaram suas terras. Até 1790 foram obrigados a migrar para o interior, deixando o Nordeste. Até 1830 toda a parte oriental do país e a costa leste foram tomadas, e eu acho que isso justifica a atual ausência de reservas indígenas nessas regiões, porque eles foram forçados a deixá-las há tanto tempo. Até 1890, tínhamos praticamente o mesmo cenário retratado no mapa de 1990, com apenas pequenas reservas que se tornaram ainda menores nos próximos 100 anos. O mapa aponta 2090 como a data para Lakautu, pois pode significar o desaparecimento total das reservas nativas. E se os europeus não tivessem chegado na América? Este mapa fictício explora essa possibilidade, um cenário bastante interessante. Ele apresenta a ideia fictícia da América, tanto do norte quanto do sul, como um continente inexistente e como o colonialismo europeu teria se parecido inicialmente se isso não fosse o caso. Ainda inclui o Caribe por algum motivo. Neste cenário, o Império Colonial francês, mas especialmente o britânico, correria o risco de não existir, porque começaram a exploração marítima e a colonização bastante mais tarde do que os primeiros países europeus a fazer isso, Portugal e Espanha. Em vez de chegarem às Américas, os 2 reinos ibéricos teriam chegado ao leste asiático. Talvez eles tivessem se estabelecido no Caribe, que neste cenário estavam ao sul da costa do Japão por algum motivo, e poderiam ter usado isso como ponto de partida para sua colonização da Oceania, com Portugal colonizando Papua Nova Guiné e o norte da Austrália como Novo Algarve, as Ilhas Salomão sendo chamadas de Açores do Sul e a Espanha tomando a Austrália do Sul e a Nova Zelândia.
Neste cenário, os holandeses teriam colonizado parte da Austrália, que alguns argumentam que eles podem ter descoberto, enquanto os britânicos colonizariam parte da Sibéria e algumas ilhas do Pacífico. Os franceses só tomariam uma parte da Malásia e suas possessões no Caribe. Outro mapa que destaca bem as diferenças europeias é este, onde podemos ver a porcentagem de energia utilizada por cada país que vem de sua própria produção de energia eólica e solar. Os 5 principais países são a Dinamarca, o único que conseguiu cobrir mais da metade de seu consumo de energia com energia limpa, depois Irlanda, Alemanha, Portugal e Espanha, enquanto outros ficam muito atrás. O Reino Unido e a Grécia são bons, quase alcançando 25%. A Lituânia é sinalizada com 39% no mapa, mas não está entre os 5 primeiros. Não sei se o erro é o valor ou ele não aparecer entre os 5 primeiros, enquanto os outros se saem mal. República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Noruega e Suíça nem sequer atingem 5% e muitos dos Balcãs parecem realmente ter 0% em energia solar ou eólica. A França me decepcionou tendo apenas 8%. E finalmente, este mapa da cidade de Veneza, que não tem outro ponto além de quão fascinante ele é para mim. Que a cidade inteira simplesmente existe em uma ilha e que seus prédios e infraestruturas vão até a borda dela. E também lembra o Patrick do Bob Esponja. Então, esses são alguns mapas interessantes e históricos que eu encontrei e queria compartilhar com você. Se quiser mais vídeos sobre mapas, avise nos comentários e se inscreva para acompanhar os próximos. Obrigado por assistir. Até a próxima vez para mais conhecimento geral.